Então, bom dia para todo mundo. Eu sou a Maria Vitória, sou presidente do diretório acadêmico. Hoje é o nosso primeiro evento da Roda de Conversa Compartilhou. Essa é uma série de roda de conversa promovida pelo diretório em parceria com o Escritório de Integração. O tema de hoje é sobre concursos. Hoje, a nossa roda de conversa ela vai ser dividida em 3 momentos. Primeiro, nossos convidados vão se apresentar e mostrar um pouquinho do trabalho que eles produziram para alguns concursos. E o segundo momento vão ser algumas perguntas que a gente elaborou para os convidados. E no terceiro momento, a gente vai abrir as perguntas para os participantes. Então, podem mandar no chat as perguntas durante a roda de conversa que a gente vai responder. E mandem um nome também. Quando for falar, não esquece de ligar a câmera. A gente quer ver a carinha de vocês também. Os convidados de hoje são os integrantes do grupo do concurso Design House Competition, Jurex Family, o concurso de Veneza, o concurso Piscina Mirabilis e o concurso do Ibramen 2020. Então agora eu vou chamar para se apresentar primeiro os meninos do concurso da África, que é o Design House Competition Jurex Family. Vocês conseguem compartilhar a tela aí, meninos? Vocês vão apresentar alguma coisa? Bom dia, pessoal. Tudo jóia? A gente montou uma apresentaçãozinha assim, só para dando uns foques na prancha mesmo, até porque acho que fica mais fácil para visualizar e tudo mais, né? E facilita um pouco. Primeiro a gente queria também agradecer aí o convite do pessoal do DA, né, para a gente estar aqui, tá falando aqui hoje, pessoal também do Escritório de Integração. Muito massa poder compartilhar isso aqui com vocês hoje. Faço das palavras do Vitor as minhas. Muito obrigada pelo convite, gente. Obrigado. Compartilha aí, Vitor. Vou compartilhar. Foi, amigo. Certo, né? Então. Ô, gente, acho que a música tá ligada aí ainda. A música? Eu tô ouvindo uma música. Ah, não, agora foi. Valeu, obrigado, desculpa a interrupção. Para quem pediu aí no chat, gente, essa playlist ela é excelente. Vocês podem até rir, mas ela chama Farm Rio. É da loja Farm mesmo. Pode procurar no Spotify Farm Rio, que vocês vão achar. Ela é muito boa. Pode ir, menino. Compartilha o link com a gente depois. Vou compartilhar. Mas então, antes de tudo, compartilhar as pessoas, né, que fizeram parte desse concurso com a gente. Então, hoje a Letícia, infelizmente, não pôde comparecer, mas o grupo foi composto por nós 4, o Jean, Letícia, Maria e eu. Na época a gente estava no 5º período, né? Hoje a gente está no 7º já, então tem praticamente um ano já que a gente participou desse concurso. Sem dúvida, esse concurso não teria saído sem os nossos orientadores, né? O André Soares e o Hugo Matos, que nos auxiliaram assim, de diferentes formas. Na hora que a gente foi explicando o concurso, vocês vão ver que é um concurso que ele é bem completo, assim, né? Ele exige diversos outros conhecimentos e conhecimentos que a gente não tinha transitado ainda dentro do curso. Então, foi assim, de extrema importância a gente ter essa orientação dos dois para realmente encaminhar o projeto e conseguir entregar algo interessante que a gente realmente gostasse, sabe? Dentro do programa, era um programa até um pouco extenso, assim, né, do projeto. Como o próprio nome diz, a gente tinha que projetar uma casa, né, uma casa na Tanzânia, que tivesse 6 quartos, para uma família de 15 pessoas, sala de estar, cozinha ao ar livre, cozinha interna, chuveiros, vasos sanitários, varanda, espaço ao ar livre, área de gado, espaço de colheita, sistema de coleta de água e chuva. As árvores tinham que ser mantidas e o principal, a casa tinha um orçamento de 20 mil euros. E aí, assim, como tinha essa questão do orçamento, a gente tinha que fazer toda uma precificação mesmo da casa, né? A gente tinha que considerar que o projeto fosse construído, porque realmente esse era o objetivo do concurso. Então, isso foi uma parte que a gente até penou um pouco mais e tudo mais, para fazer todas essas precificações, para enviar junto com a prancha, mas
foi possível e isso era um fator determinante, assim, né, para você se destacar dentro do concurso ou não, né? Querendo ou não, quanto menos você gastasse, melhor, né? É, num todo, assim. Então, a gente até destacou isso aí como um fator principal. Dentro da elaboração do projeto, né, a gente tinha algumas questões que tinham que ser levadas em conta. O terreno ele era bem grande, assim, um espaço que era até sem muita delimitação, né, por ser uma área rural. E a gente tinha uma série de observações que a gente tinha que fazer sobre algumas estruturas e casas que tinham que ser mantidas. Então, lá dentro, né, do terreno já tinha algumas casas já construídas, algumas cabanas e uma casa principal, e essas estruturas tinham que ser mantidas de alguma forma. Então, isso tudo também foi um fator que a gente tinha que levar em conta, como fazer essa conexão desses ambientes já existentes. A gente tinha também que observar muito sobre a questão do próprio acesso dos vizinhos, porque como era uma área rural, a gente tinha que considerar que as pessoas vão transitar dentro da sua propriedade, assim, né? Então, a gente tinha que ver como que seria esse melhor local de acesso, de passagem, o que funcionaria, o que não funcionaria. E isso foi um fator também que foi importante para a gente começar a elaboração da casa, né? E aí, assim, dentro daquele programa, existiam alguns espaços que tinham que ser mantidos e que eles já gostavam, assim, de ter aqueles espaços funcionando da forma que eram. Então, por exemplo, tinha uma área de gado, que era uma área pequena, menor, né, mais restrita, mas que eles já curtiam o fato do espaço ser ali. Então, a gente realmente foi, assim, foi literalmente eles traçando todas as necessidades deles, né, assim, necessidades bem detalhadas mesmo, para a gente poder seguir. Então, sobre a questão da própria conexão com o espaço interno e externo, eles falam que eles gostam muito de ter, né, esse espaço de lazer externo dentro né, do terreno mesmo. Então, isso tudo também fez com que a gente fizesse um trabalho bem direcionado para as necessidades que eles tinham num todo, né? Então, aí esse foi Posso completar? claro. É porque a gente não montou a apresentação antes, gente, então talvez uma fala fique em cima da outra. Mas assim, igual o Vitor falou, quando a gente fez a inscrição, eles passaram um tanto de documentos para a gente, um drive com muitas imagens do terreno, com vídeos, e assim, a casa de quem ganhou o concurso vai ser construída. Então, durante o processo inteiro do concurso, eles passaram as informações muito reais mesmo, assim. Aqui é a conexão entre os vizinhos, aqui é a casa do fulano que a gente vai manter, foi construída de tal e tal maneira, com tais materiais. Então, assim, o concurso, a gente não podia ficar imaginando muito, a gente tinha que ficar sempre com o pé no chão, principalmente pela questão do dinheiro e pelas informações que eles passaram, sempre mostrando que a residência vai ser construída e essas são as necessidades das pessoas, eles mostram as pessoas, aí tem toda a apresentação da família, de todas as pessoas que moram lá, a apresentação das pessoas da família que não moram lá, mas que têm filhos, então assim, que moram em outra cidade próxima, mas vai vir no fim de semana, ou então numas férias, no feriado, para passar esses dias com a família. Então, tem que ser pensado esse planejamento para essas pessoas também. E sempre uma apresentação muito real, né? Então, a gente não podia viajar muito nesse concurso. Exato. E o interessante, assim, é também a própria questão de algumas limitações construtivas, assim. Então, como era uma cidade bem no interior, né, da Tanzânia, então a gente tinha que consultar os materiais, por exemplo, numa tabela específica dos materiais que já existiam, se era possível ter lá, se era viável levar. Então, foi, assim, muito, muito real mesmo, assim. Foi interessante que a gente, né, considerou tudo, como se fosse realmente sair tudo do zero e ser construído mesmo, né? E acabou que isso foi bom para a gente na questão de estar mais de acordo com a realidade dos nossos projetos, até mesmo nos que a gente elabora na faculdade, porque até então, quando a gente projetava, a gente ainda ficava um pouco com aquela ideia da criação, viajando um pouco. Então, acaba que o concurso, ter participado do concurso,
dessas limitações ajudou muito a gente nisso, em estar de acordo com a realidade dos nossos projetos, saber como que aquilo funciona no dia a dia. Porque o tempo todo a gente tinha que estar com a consciência, complementando o que a Maria falou, de que as pessoas iam morar ali. Então, aquilo tinha que funcionar para aquelas pessoas. E como eles estavam lá do outro lado e a gente aqui, a gente tinha que estar o tempo todo procurando saber como que era o estilo de vida deles, que a gente fica muito preso também à nossa cultura, né? Que o que a gente enxerga, o que a gente vive no dia a dia. Então a gente tinha que se atentar muito bem para a cultura deles também, como eles viviam lá e materializar isso no projeto. Aí, aqui tá a planta, dá um zoom aqui para vocês. A planta do primeiro provimento, então a gente pensou toda a estrutura e o projeto de uma forma muito modular, porque a gente sabia que se a gente seguisse uma modulação, é algo que facilitaria tanto no processo de construção mesmo, porque possivelmente seria um processo de autoprodução deles. Então, a gente tentou isso, né, como um ponto forte mesmo. E a própria modulação abriu a possibilidade para a gente também pensar nesses pequenos módulos, né, e caixinhas mesmo, praticamente de quartos para os ambientes, na possibilidade de expansão, né? Como a gente observou que a própria cultura deles essa ideia de ter toda a família reunida no mesmo lote, no mesmo terreno e tudo mais, a gente queria também propor não só, né, os ambientes base que eles já queriam e tudo mais, estava no programa, mas também já prevê uma possibilidade de expansão, né, para caso a família crescesse, ou caso, enfim, né, por N motivos mesmo fossem necessários. Então a gente estipulou aqui, né, os quartos, aqui uma cozinha interna com uma pequena sala, aqui localizando uma área central, como se fosse, né, um fogão a lenha e tudo mais, pudessem reunir. E a gente sempre tentou buscar essa proximidade com a própria outra cozinha interna também, para esses dois ambientes funcionarem assim de forma conjunta. E aqui, esses dois blocos aqui, seriam blocos que a gente deixaria pré-construídos até uma altura de banco, para que eles pudessem utilizar, no primeiro momento, como um espaço ali mesmo, interno, dentro da casa, que fosse coberto, e aí, posteriormente, né, com mais recursos, ou então, de acordo com as necessidades dele, eles pudessem continuar aquela construção ali, e aí, de repente, virar um quarto, ou virar um outro ambiente dentro da casa mesmo. O banheiro, E uma coisa... pode falar, amigo. Pode falar, desculpa, sem problema. Não, e uma coisa, assim, que a gente pensou muito para essa questão do modular é porque a gente tinha uma verba estabelecida, né? 20 mil euros. Mas a gente sabe que obra sempre tem imprevistos, né? Então, a gente fez esse cálculo pela modulação. Tá, então, para construir esse módulo, esse quarto, a gente precisa de tantos euros. Então, eu posso construir um quarto. Aí eu posso começar a utilizar esse quarto, dorme 3 pessoas, 4 pessoas. E aí, quando juntar o outro montante de dinheiro, construir mais um módulo e assim por diante. Porque obra, a gente sabe que a gente tem um preço estabelecido na nossa cabeça, mas não necessariamente é isso que vai acontecer. Porque pode ter um imprevisto, terreno, a fundação deu problema, o banheiro deu problema, e aí gastou mais do que o esperado. Dá para ir construindo, porque eles tinham essa necessidade de ocupar o espaço imediatamente, porque as casas que eles tinham anteriormente eram cabanas, assim, condições de péssima qualidade mesmo, gente, chão de terra batida, as cabanas de palha, e dentro das cabanas eles dormiam com os animais porque não tinha outro espaço. Então, assim, tinha essa necessidade de construir rápido. Então, por isso o módulo, para facilitar a construção. E assim que construir, já poder ocupar. Então, constrói um módulo, vai lá, ocupa, constrói o quarto do lado, já pode ir ocupando à medida que vai construindo. Não precisa esperar ficar tudo pronto para daí poder vir e ocupar o espaço. Exato.
E isso também, né, essa parte da modulação facilitou para a gente até na parte de pré-dimensionamento de estruturas, por exemplo, de cobertura, né, isso tudo, assim, a modulação ela abre possibilidades, né, bem interessantes, assim, é, que às vezes pode ser chato no processo inicial ali, de pensar todos os cálculos, mas depois vai facilitando em outras etapas, né. Aí aqui uma imagem da cozinha externa, a área do curral que eles pediram para a gente desenvolver, que seria uma área já que era pré-determinada por eles, era só fazer uma adaptação para ela. Aqui um corte, então aqui passando entre os quartos, aqui a casa de grãos, que é mais próxima onde eles já fazem a plantação deles. Aqui a área dos banheiros, e aqui foi onde a gente reservou principalmente os nossos tanques de captação de água, né, pensando que a gente teria um telhado bem grande, então isso facilita, assim, né, para fazer essa captação e ter esse tanque de armazenamento. Aqui foi alguns aspectos climáticos, assim, que a gente usou para definir o projeto também e que foram muito importantes, né, no processo de concepção do projeto num todo mesmo. Então, algo que foi importante para a gente pensar foi a questão da inércia térmica, né, porque querendo ou não, assim, durante o dia, né, vai estar ali fazendo a parede está recebendo o calor, né, e a insolação ali durante o dia, e durante a noite esse ambiente se torna, né, mais aquecido, porque por mais que estivesse lá na Tanzânia, a região deles passava por isso. Então, durante o dia era um ambiente bem quente, mas durante a noite também vinha esfriar, até a própria questão dos ventos são muito fortes lá. Então, foi uma estratégia que a gente achou mais interessante para a questão, né, de térmica mesmo dos ambientes, dos quartos, né, que ficasse de uma maneira mais confortável. Além disso, nos próprios quartos, a gente pensou em ter algumas estratégias de ventilação que pudesse fazer com que o ar quente pudesse sair, né, desse quarto ali durante a noite. Então, isso em dias mais quentes. Então, a gente pensou na parte superior, o espaçamento entre os próprios blocos, né, de cerâmica, para que pudesse fazer essas aberturas e permitir a ventilação, né, caso fosse necessário também, e não ficasse algo muito preso ali mesmo, né, permitir esse colchão de ar acontecer ali tanto entre o telhado, mas também pudesse ter essa ventilação nos próprios quartos. Aí aqui, essa questão aqui das diferenças, né, que a gente pensou. Então, a gente viu também que lá tinha uma questão assim de própria mosquito demais, coisas do tipo. Então, a gente pensou sempre nessa questão de ter algumas telas de revestimento e tudo mais para que, né, pudesse ter essas problemáticas mesmo. Aqui foi o nosso... Pode falar, amigo. Pode falar. Não, a gente adotou alguns sistemas que a gente considerou sendo muito importante para aquela região, porque lá ainda não tem água canalizada, então a gente tinha que adotar sistemas que funcionassem de forma meio que prática e de uma forma ecológica. Para a questão do esgoto dos banheiros, a gente resolveu adotar o círculo de bananeira, que na época eu estava trabalhando com ele ainda no canteiro, e para aquela região funcionou super bem, porque é uma árvore é uma planta muito comum na região, e além de trazer um fator para eles de questão agrícola mesmo, negócio de plantação, ia auxiliar na questão do esgoto. Então, o círculo de bananeira, ele funcionava como um filtro para as águas cinzas, né, para a água ali da pia e a água do banheiro, e entre ele a gente tinha uma caixa de minhocas que era para fezes e tudo mais. Ele funciona basicamente assim, através de um cano, isso é direcionado para essa caixa d'água, onde ficam essas minhocas. Essas minhocas fazem a ingestão disso e elas produzem
um insumo que futuramente pode ser usado para adubo e tudo mais. Então, a gente buscou adotar essas medidas para que funcionasse para aquela região. E também como um incentivo para as pessoas que moram próximo ali. Porque como a gente não tinha previsão de que essa área ia receber um auxílio de saneamento básico, então, até então, essa seria uma das soluções para aquela família e até mesmo para os vizinhos, quem mora ali em volta. Ô, gente, lembrando que assim, a gente está falando muito por alto o projeto, a gente tem um detalhamento muito maior de cada sistema desse, isso que o Vitor explicou da insolação, da bioclimática. Na verdade, o que a gente estudou foi muito mais do que isso. Sim. A gente está falando aqui assim por alto, né? Porque se a gente for ficar falando detalhadamente, né, gente? A gente fica horas falando, porque foi um projeto que durou muito tempo e a gente pesquisou muito. E, assim, o que eu gostaria de fazer com todo o projeto foi o que a gente fez nesse. A gente sentava toda semana, 2 vezes por semana, e a gente desenvolvia muito. E, no final, o resultado ficou, assim, perfeito para a gente. Eu acho que, mesmo se a gente tivesse mais tempo, a gente não tinha mais o que desenvolver, porque a gente conseguiu desenvolver tudo que estava no nosso alcance. Então, assim, isso que a gente está explicando de maneira super sucinta. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, né? As madrugadas que falam, né, Mari? Não, madrugadas e madrugadas. E aí, um outro ponto, assim, que a gente também levou em consideração, que isso não era necessariamente obrigatório a gente definir as etapas construtivas, por exemplo, na prancha, mas que a gente achou que seria muito interessante, porque se era para tirar do papel e fazer acontecer, então vamos detalhar ao máximo para fazer essa coisa acontecer. E aí foi, né, até por indicação do André, assim, ele indicou algumas séries de livros para gente, arquitetos do pé descalço, né? Pé descalço. E aí a gente foi realmente detalhando como que seria feito. Então a gente criou, né, fez a vista explodida e foi falando em cada etapa, assim, a remoção da cabana, qual que ficaria, a parte das fundações, aí a construção da cobertura primeiro, para que fosse dependente, pudesse ser feitas as construções no interior da cobertura, isso facilita para armazenamento de material. Então a gente detalhou isso tudo, né, todas as etapas, e aí a gente foi precificando quanto que seria gasto em cada uma dessas etapas para tipo assim, já ter também um total mais facilitado mesmo. Então, a parte de fundação é tanto, isso é tanto, para ter isso muito bem detalhado. Igual a gente falou, assim, tem o telhado construído, depois pode ir fazendo os módulos em cada, à medida que vai tendo a verba, porque, na verdade, o telhado já está ali, então a proteção contra chuva e tudo já foi feita, e aí os módulos, dos quartos poderiam ser construídos ao longo do tempo, assim, que não afetaria nada da construção. E aí, essa questão da expansão também, a gente criou um bloco assim, específico para a gente falar quanto que seria mais ou menos os gastos para a construção de uma unidade, né? Então, a gente considerou a expansão desses 2 blocos pintados aí, inicialmente, mas aí, de qualquer forma, a gente fez uma precificação deles num geral, para que pudesse ter essa possível expansão, já pudesse ter aquilo ali contabilizado, né, e facilitado na parte de construção mesmo. Aí aqui uma vista da parte, né, lateral da casa mesmo, então a gente construiu uma espécie de quase como uma pracinha assim, né, do lado de fora, porque eles queriam estar próximos dos animais, estar próximo da natureza num todo, porque não adianta, assim, né, é cultural, então a gente tinha que realmente representar tudo isso que era importante para eles e para eles, enfim, né, para a gente não vir com o olhar ali totalmente alheio e externo na elaboração de um projeto. E aí, agora a gente, né, se alguém tiver alguma dúvida sobre o projeto, a gente falou, a gente, né, economizou um pouco do tempo ali, até para não alongar demais e os outros grupos também poderem, né, desenvolver e tudo mais. Gente, ficou incrível o projeto de vocês.
Não, Obrigado. maravilhoso. Tá todo mundo falando no Obrigada. chat. Que lindo, super legal, complexo, parará, parará. Ficou Não, e incrível. gente, foi impossível entregar esse projeto sem a ajuda do André e do Hugo, assim. Sim. A gente tinha que entregar até acho que 3 da manhã, pensando no fuso horário aqui do Brasil, né? E aí a gente, 2 da manhã, com o texto em inglês, e aí o André leu o texto e falou assim, gente, esse texto não tá dando pra entender o que vocês estão querendo falar. Escreve em português que eu vou traduzir. E aí a gente pegou o mesmo texto, escreveu ele em português de novo, né? Mandou pro André, e o André, 2 da manhã, traduzindo o texto, e a gente terminando de fazer a prancha para entregar. E assim, nossa, o Hugo, tadinho do Hugo, para definir cada peça desse telhado, porque a gente definiu a medida de cada peça do telhado. E o Hugo lutou com isso com a gente. Foi assim, Eles são integrantes, né, Maria? São são integrantes do integrantes grupo, do né? trabalho. Ai, bom demais. Eu ainda não tive experiências assim, mas sem orientador nada ia dar certo, né, gente? Não, Nada. Não tem como. sem eles a gente não ia conseguir. Até tinha dia que a gente achava que tinha feito uma coisa maravilhosa, eles vinham e cortavam as asinhas da gente, e a gente voltava para a estaca zero, mas para nós foi muito bom. Eu Mas vou parar aqui de compartilhar só um. Tá bom. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar o nome no chat. E a pergunta que no final da roda de conversa também os meninos podem responder. Agora eu vou chamar o pessoal do Piscina Mirabilis, pode ser? Oi, bom dia, gente. Bom dia, Silvinha. Vou abrir. Muito obrigada por chamar a gente para falar do concurso. Hoje só tá eu e o Augusto, né? Que na nossa equipe éramos eu, Augusto, de Lácio, o professor Diogo e o professor Paulo, né? Aí pode introduzir aí, Guto. A gente acabou não montando a apresentação, né? Porque a gente tinha visto a questão dos 10 minutos, então O a nosso gente vai ser vai um pouquinho bem mais com rápido. base mais na prancha mesmo. Tudo Então, bem, já dá pra eu vou me ver. apresentar. Eu sou Augusto Lácio, eu estou atualmente entre o oitavo e nono período na PUC, eu estou em mobilidade. E a gente foi convidado pelo professor Diogo e o Paulo, era um concurso para arquitetos formados. Tinha que ter pelo menos um arquiteto formado, mas era um concurso aberto. E ele era sobre a restauração de um antigo reservatório de aqueduto romano em Nápoles. Inclusive, um professor da PUC, o Marcos Frantini, participou também. Ele fez um outro projeto dele que foi incrível, vale a pena olhar também. E esse concurso ele durou a gente começou ele em abril de 2020 e a entrega foi em junho. O concurso ele aconteceu em Nápoles e o programa era que a gente tinha que desenvolver um museu de arte contemporânea dentro desse aqueduto que estava super aos pedaços, né? Ele foi construído pelo imperador Otávio Augusto por volta de poucos anos antes de Cristo e atualmente ele foi emitido por um grupo que chama Reuse Italy, que eles constantemente emitem concursos sobre restauro em ruínas na Itália. É legal pra caramba. Eles já vão emitir o terceiro deles agora e vale a pena conferir. Aí, pode continuar assim. É um grande contraste, né, com o estilo de concurso anterior, porque o nosso a gente participou de um concurso de ideias, né? Então é interessante também ver que tem tipos diferentes de concurso para quem gosta de participar. E aí, então, as principais abordagens assim que a gente tinha que entrar era a questão do patrimônio, né? Porque lá era uma estrutura muito bonita, as colunas são enormes, gigantescas, umas arcadas lindas, mas estava realmente em um pouco decadente, assim, né? Várias partes já não estavam tão, assim, bom de ir. Aí, a gente tinha, assim, em questão de conceito, em questão de motivações, essa questão do palimpsesto mesmo, de criar algo sem ignorar, obviamente, né, aquilo que já existia. Não só em questão de físico, de espaço, mas em questão de memória. Então, a ideia, o tempo inteiro,
era que as pessoas que fossem naquele lugar sentissem que a memória estivesse reativando, descendo ali através dessas piscinas que a gente pensou em criar. Então, na cobertura do projeto, a gente propôs entrar por cima, seriam essa estrutura meio que voadora, assim, com o auditório, e isso poderia ser visto de qualquer lugar da cidade. Então, seria uma forma de criar uma imaginabilidade também para a cidade. E aí que vocês podem ver, tem como se fosse um espelho d'água por cima, que a ideia era já trazer o conceito da água, né, da água fantasma, já desde a entrada. Então, essa água que está em cima, ela refletia lá embaixo através de uns buracos que já existem no teto. Então, a presença da água, a gente queria reativar a presença dessa água fantasma o tempo inteiro, né? Que era um recurso, que era uma função importante da piscina Mirables. Então, a ideia era que a pessoa pudesse estar ali em cima da água, e essa água refletindo a história lá embaixo. Então, quando entra nessa primeira parte, que são rampas, eles não pediam a questão de acessibilidade, como não exigiam, mas a gente quis que fosse uma das prioridades, e isso foi uma questão que deu soluções de projeto, né? Que são as rampas. Então, a estrutura é toda rampada e ela não encosta nos pilares. Aí dá para ver na planta que são pilares super robustos. E a ideia é justamente criar mesmo essa separação do novo e do antigo, visivelmente, e em questão de respeito mesmo à estrutura existente. Então, a gente fez essa estrutura, a gente pensou em estruturas como se fossem esses pincos ali, para divergir mesmo da linearidade, do ritmo que já era estabelecido. Então, a ideia era criar contrastes também. Aí, dá para ver no diagrama aí, que os espaços eram circulares, e a gente ficou muito nessa coisa da piscina, né? De estar dentro de um lugar que remeta à água. Então, por fora dessas piscinas e das rampas que também tinham as laterais curvas, para lembrar essa coisa do duto, a gente pensou na materialidade da madeira, por ser uma cidade conectada com o porto. E por dentro, a gente pesquisou muito sobre essa questão de artistas que trabalhavam com a água, que trabalhavam com essa temática. E aí a gente pensou em revestir as piscinas por dentro de azulejo. Aí a gente até usou a Adriana Varejão como material dela, né, para valorizar também a nossa produção brasileira. E aí aconteceriam as exposições dentro dessas piscinas. E ao mesmo tempo a loja também funcionava nesse mesmo sistema das coisas, dos elementos curvos. E a gente também pensou nessas cápsulas de imersão, são essas que são fechadas. E a ideia é que a pessoa fosse descendo, passando por essas piscinas e chegasse na última camada, que seria a própria água. E a gente propôs em colocar uma outra lâmina de água lá embaixo, para que as pessoas estivessem caminhando, de fato, para esse elemento tão importante que era a água. Se você quiser falar também, Não, eu deixo falar mais a parte difícil, porque isso é muito melhor que eu com palavras. Mas esse foi um concurso muito bom, porque eu, particularmente, eu sou meio viciado em concurso, eu gosto muito de participar de todo tipo de concurso. E nem todo concurso sai do jeito que você planejou, o que não é necessariamente ruim, o que é muito bom. O concurso, eu gosto muito dele porque ele não foi um produto final que a gente esperava, só que foi um produto final muito bom. Então, porque coincidentemente, a data final de entrega era a última semana de aula de entrega de trabalho na PUC. E eram 2 alunos e 2 professores. Então, tava todo mundo pirando. E a gente estava completamente sem tempo. As reuniões, a gente começou a ter menos reuniões porque todo mundo tinha compromisso. E no final, a gente teve que pegar todas as reuniões que a gente teve da parte de conceituação e desenvolver um projeto muito rápido na última semana para poder entregar. O Diogo teve que ajudar a gente para fazer um texto em inglês colossal, que ficou incrível, mas tipo assim, se alguém quiser tirar um dia para ler, vai demorar esse tempo todo. E é exatamente por isso que a gente teve que adotar outras formas de representação. A gente teve que partir para uma representação mais para o pós-digital,
E mesmo assim eu fiquei muito orgulhoso porque mesmo nem sempre você vai entregar um concurso achando que você tem um material vencedor, que você vai concorrer para ganhar. Só que mesmo assim pode ser um produto final muito bom para você e eu acho que isso dá uma sensação de conquista muito grande. E foi muito desafiador. A gente chegou a virar 3 noites seguidas enquanto a gente ia alternando, tendo fazer trabalho, dar aula, esse tipo de coisa. Nunca conseguia ter uma reunião todo mundo junto. Eu achei incrível. E aí, o de sempre, por causa do fuso horário do Brasil, a gente tinha que entregar 7 horas da noite, 6h50 a gente estava mesclando o PDF e internet horrível, ainda tinha que comprimir depois e aí não conseguia entregar. Aí a organização do concurso soltou e aí a gente já desesperando, colapsando, e soltou uma notificação falando que ia estender por mais 2 horas a entrega. Aí falta isso porque a gente já tinha passado 2 minutos do limite da hora. Nunca entreguei um concurso com mais de 2 horas de antecedência. Não tem como, porque projeto de arquitetura não acaba sem entrega, né? Praticamente. O Augusto definiu, assim, eu acho que a nossa participação nesse concurso definiu o estudante de arquitetura louco, desesperado, precisando entregar um projeto. Porque realmente a gente não conseguiu, tipo, ficar encontrando sempre. A gente acabou produzindo, assim, meio que individualmente, compartilhando as coisas, às vezes sem poder encontrar mesmo. Mas a parte conceitual, assim, de discussão foi muito legal. A gente pensava muito nessa coisa do organismo, do transitar no espaço. Então, foi um aprendizado muito grande também, essa parte. Esse é disparado um dos meus favoritos, porque foi exatamente na correria a gente teve que ter uma agilidade muito grande para entregar alguma coisa boa, que não necessariamente é vencedora, só que é boa. Isso para mim é o que vale. Eu gostei muito de participar e na quarentena foi o primeiro de alguns. Uma coisa interessante também foi que a gente acabou, devido a essas correrias, assim, a gente teve que usar recursos que a gente não estava achando que a gente ia usar tanto, né? Porque a gente acabou fazendo muita coisa de pós-produção mesmo no Photoshop. Como era uma coisa de ideias, tinha essa liberdade, assim. Então, muitas das coisas a gente fez no Photoshop mesmo, tentando transmitir como que a gente ia transmitir a nossa ideia. Não dava para modelar tudo, não dava para produzir tudo, tipo, nos mínimos detalhes. Então, exigiu também essa coisa do planejar o que a gente quer mostrar, o que a gente vai falar. Porque às vezes a gente, no caso nosso, como eram de ideias, era uma prancha só, não tinha muito o que ficar detalhando, que a gente não ia conseguir mostrar também. Então, foi um teste mesmo, assim, de saber administrar o tempo que a gente tinha. Acho que é A isso. nossa conceituação foi bem pesada, o texto está muito denso e tem um desenvolvimento muito grande nas partes iniciais do projeto, que se alguém tiver interesse, a gente super comenta, mas para não ficar dentro do tempo. Mas esse foi um projeto super legal, que eu gosto bastante. E é isso. Você tem mais alguma coisa para adicionar, Silvia? Não, acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa, no final vai ter a roda de perguntas, né? Aí, se alguém tiver. Aí só é um trem que concurso é para quem gosta, porque mesmo a gente tendo passado do horário limite, aí tendo adicionado, não consegue, o I Love PDF cai, aí você não consegue fazer comprimido, você não consegue juntar os PDFs e tal. Mesmo assim, acaba todo mundo com adrenalina no talo e fala assim, nossa, já tô doido pro próximo. Aí a gente sempre brinca e fala assim, não, vamos dar uma pausa, não vamos fazer mais. E aí passa 2 meses, eu disse, Silvinha, vamos participar de novo. No final, eu acho que eu tive um excesso, assim, de adrenalina. Eu chorava, assim, de desespero. Eu não conseguia quietar meus nervos, mas eu tremia, porque fui eu que fiquei comprimindo os PDFs e minha internet não funcionava. Então, assim, tentem entregar um pouco antes. Diquinhas para os próximos concursos. Tentem entregar. Viciados em concursos, gente. Eu sempre falo, gente, eu nunca mais vou participar de um concurso, não aguento mais. Aí, Augusto, Silvinha, saiu um concurso assim, sem assado. Então tá, vamos. É muito bom. É desesperador, mas é muito bom. Como a gente já sabe, né, que o Augusto é viciado em concursos, não é por menos que ele está participando de 3 dos concursos que estão aqui nessa roda de conversa, né? Então, Augusto, se você e o grupo, a Luísa, já quiserem apresentar o Mapping, a gente vai deixar as perguntas para o final também, porque tem muita coisa para responder ainda. Ei, pessoal, eu sou o Augusto.
Eu tô no oitavo. Oi, gente, eu sou a Luísa. E o Hugo, que está aqui com a gente também, foi o nosso orientador. Vou transmitir a tela aqui, um segundo. Tá. Esse concurso ele aconteceu em outubro e novembro do ano passado. Ele é um concurso organizado pelo Prêmio Ebramen e pelo Núcleo de Madeira. É um concurso internacional latino-americano de estruturas de madeira. E é um concurso que eu gosto muito, claramente o Hugo também gosta, né? A cara desse concurso. E o concurso foi bem legal porque quando eu comentei com o Hugo que eu tinha visto o concurso e tal, ele me falou que já tinha uma aluna do quarto período na época que estava querendo participar. E aí quando ele falou que era a Luísa, eu já conhecia ela, aí eu chamei ela e a gente topou participar. Pois é. E foi legal pra caramba. O que você adicionou alguma coisa? Não, é porque foi engraçado, tipo, a gente ia fazer sozinho, ambos. Tipo, o Hugo me perguntou se vai fazer sozinha, aí eu, vou fazer sozinha. Aí o Hugo e o Augusto também. Aí quando o Augusto mandou mensagem, eu, vamos, tudo certo, vamos junto. Foi E engraçado. esse foi o concurso mais tranquilo que eu participei. A gente conseguiu ter um ritmo Foi de muito desenvolvimento muito bom. A gente estava com as ideias alinhadas desde o início. E você quer começar a introduzir a etapa? Ou... Não, praticamente foi o que aconteceu. Ao mesmo tempo, a gente ficou praticamente um mês fazendo ele ali, só que também nessa doideira, né, de faculdade e tal. Mas foi muito tranquilo, porque, como o Augusto falou, a gente sempre estava ali com as ideias muito alinhadas. Mas desde o início, tipo, as fases iniciais ali de brainstorm e tal, com o Hugo, a gente veio com umas ideias muito distantes do que a gente fez no final. Primeiro a gente veio com uma ideia de um mini museu, que era um totem, porque nas regras, né, do concurso e tal, eles dão uma noção para a gente de escala, porque tem duas etapas, né? Tem o profissional e o estudante, e o profissional ele é maior, tem que ser uma obra construída, e o estudante não, é mais de ideia também. Só que eles dão essa noção de escala para a gente. Então a gente foi ali pensando nessa escala menor, eles dão os exemplos, e aí a gente primeiro pensou num totem, que seria um mini museu, todo feito em madeira, que seria meio que replicável pela cidade e tal, como se fosse uma coisa que pudesse ter, informar as pessoas, mas ao mesmo tempo ali ter uma função, né, mais significativa para a cidade. Depois a gente pensou, o Hugo deu uma ideia para gente de utilizar os paliteiros e tal, dos espaços vazios que a gente talvez pudesse ali utilizar na cidade, né, porque realmente era uma coisa que não tinha nenhum uso e dependendo a gente podia utilizar. Só que aí depois a gente começou a pensar melhor e aí a gente, não, vamos partir para uma questão mais modular, né? E aí a gente foi para a parte de brainstorm de novo, da questão modular, e aí a gente foi pensar na parte de conceituação também ali do projeto. E aí uma das coisas que a gente levou muito em consideração foi a questão da pandemia. A gente estava meio que ali no auge, né? Então a gente trouxe isso para dentro do concurso. A gente está sempre no auge no Brasil. Exatamente, mas a gente estava num auge ali, bem auge. E aí a gente quis trazer isso para dentro do concurso, né? Porque eu acho que, querendo ou não, quem está participando de concurso durante a pandemia, se acaba trazendo isso, de certa forma, para o projeto. Essa ideia de pós-pandemia está sendo muito comum agora nos nossos projetos, né? E aí a gente pensou em fazer, a gente viu um dos problemas que o Brasil tinha, que era a educação, a distância, para pessoas ou para locais assim de remotos, tipo interior, ou bem era uma coisa que estava muito em voga na época desses problemas. E aí a gente pensou em fazer o mapping, que é um módulo de ensino público, que ele é todo estruturado em madeira. E aí a gente levou em consideração também a questão da modulação. Ele é todo feito, tipo, a sala, a gente pensou ele para ter, por exemplo, as mesas afastadas, essas coisas todas. E também, caso, pós-pandemia, né, caso isso fosse implementado, ele poderia ter como se fosse um aumento ali dos módulos, né, e você meio que ter uma escola ao ar livre ali, e toda modular, e toda aberta, bem diferente. Mas aí o Hugo veio e a gente começou a
fazer o projeto e modelar e ver. A gente pensou muito na questão de bioclimática também, vamos deixar as portas abertas para não ficar quente, vamos erguer do chão para não ter problema com a madeira, porque a gente tem essa parte estrutural, né, que a gente tinha que pensar, porque era tudo em madeira. Foi um Então, isso era desenvolvimento uma bem das pé no coisas. chão, né? Exatamente, foi muito pé no chão. A gente tinha que pensar até para ter o projeto ser bom, né? Ser um projeto que, se você quiser construir, rola de construir. E aí a gente pensou muito na questão de todas as questões técnicas assim do projeto. Até o Augusto fala aí do DLT e tal. E aí, como a gente precisava fazer uma estrutura em madeira, quando a gente chegou nessa, inclusive pegando o primeiro grupo, que eles falaram como que muitas vezes a equipe está muito imersa no projeto, então você sempre acha que é um projeto muito bom, aí chega o seu orientador e dá aquele tapa na proposta, Não. fala que está horrível, que não está horrível, mas que vocês estão viajando na maionese, que não está seguindo muita linha de raciocínio, e aí quando você para pensar com uma opinião externa, aí você fala assim, não, é verdade, não está muito condizente com o que a gente está propondo, tem como a gente abordar melhor isso. Então, toda a orientação era tipo assim, não, isso aí não tá rolando, não. Não tá rolando, O projeto era assim, assado, essa espessura não tá dando, o vão tem que ser menor. E aí, quando a gente resolveu realmente fazer o módulo, a gente pensou, tá, módulo é o que mais tem, já fizemos um levantamento das referências, como que a gente faz uma coisa diferente? E aí a gente optou, além do uso, né, ser um módulo escolar para cidades interioranas carentes, a gente resolveu usar o DLT, que é um estilo de construção em madeira que tá ficando bem relevante no cenário mundial, que ele, na maior parte das vezes, ele consegue eliminar o uso de cola na estrutura e ele é feito com chapas de madeira que são unidas por cavilhas que vão perpendicular ao... Tá dando para me escutar direito? Minha internet é horrível. E vão perpendicular ao sentido das ripas. Então, a nossa estrutura principal, ela é de madeira laminada colada. A gente tem uma telha metálica termoacústica em cima, né? Então, nesse esquema dá para ver bem direitinho. É super simples a estrutura. O barrote, a gente fez um contraventamento com cabo de aço. As portas são pivotantes de MDF, que pode ser de fabricação digital, elas poderiam ter sido, a gente desenvolveu para serem cortadas na fresa, que inclusive temos na PUC, né, nos dois campos. E na base, a gente teve esse cuidado também da madeira em contato com o solo e a umidade, então a base em si é uma base metálica. Acima a gente tem a placa cimentícia, uma manta termoacústica, e depois vem essa laje TCC, que é uma tecnologia também desse DLT, que ela é mista de concreto e madeira, mas sem uso de cola. Eles usam as chapas de madeira em alturas diferentes, e aí essa diferença esse desnível entre as peças, o concreto entra, né, permeia nesses vãos e ele solidifica ali, e aí a laje é mista de concreto e madeira. Então, no desenvolvimento da prancha foi super tranquilo, a gente tentou criar umas pranchas conectadas, né? E aqui foi um modo de representação um pouco mais realista, mas sem ser 100% realista, porque a gente queria chamar a atenção para as linhas, para os detalhes, que foi tudo muito pensado, o encaixe. A gente fez um estudo muito grande sobre as peças de metal que a gente usa para parafusar as peças, para não precisar nada do uso de cola, para ser um projeto um pouco mais sustentável, pudesse ser 100% montado e desmontado. Aí na prancha ao lado a gente fez um diagrama, a gente tem as plantas, a vista plantar lateral e um diagrama de transporte e montagem. Ele seria transportado, o módulo ele tem mais ou menos 9,5 de comprimento por 2,5 de largura e 3,5 de altura. E aí é possível o transporte dele por carreta de 2 eixos e uma empilhadeira pega ele pela base metálica, suspende e ele tem os pés hidráulicos e coloca
no terreno. A gente até Aí, pensou nessa questão do pé hidráulico também, porque como a gente não tem como falar qual terreno que vai ser colocado, né? A gente pensou nisso também, tipo, podem ter pequenos desníveis. exatamente, dependendo do nível, você consegue colocar do mesmo jeito. Aí aqui, esse painel do lado também é de DLT, e aí a gente resolveu aproveitar das variações que a gente podia ter no tamanho das ripas para poder também, além de servir como parede, ele poderia servir tanto para o lado de dentro da sala de aula como para o lado de fora, às vezes como uma biblioteca e proporcionar diferentes usos, só variando o tipo o estilo das peças da estrutura. E aí, no último slide, a gente tem uma prancha um pouquinho mais técnica, que a gente fez o corte da seção, explicando cada material, como é que é as ripas de madeira com a cavilha no meio, sempre perpendicular, o pé hidráulico, as mantas, e etc. E, por último, a gente fez O esquema das conexões. uma imagem chamando a atenção para as conexões internas da estrutura, que estão em azul. Então, todas as peças metálicas que prendem essa estrutura, que está super amarradinha, está muito bem fechadinha. Esse foi um projeto muito redondinho, que esse a gente esperava conseguir algum biscoitinho no final, alguma premiaçãozinha, mas não. É isso. E agradecer muito ao Hugo também, porque ele disponibilizou muito tempo para orientar a gente. E a gente ficava horas em chamada desenvolvendo a estrutura, e nós três animamos muito com a ideia, a gente vai pegando pilha. A gente gostou demais do projeto. De tudo, assim, do projeto, da prancha, de tudo. A gente gostou de tudo. Foi um concurso muito prazeroso, a gente gostou muito. Mas é bacana, para quem tem interesse, né, nessas questões de madeira e tal, é um concurso só de madeira, é bem bacana. E também, o DLT também, gente, pesquisem, é sensacional. É sensacional a lógica do negócio. Eu gosto mais de focar nessa parte dos perrengues, a parte boa, o lado ruim. E uma coisa boa e ruim de concurso ao mesmo tempo é que você tem que saber dividir o produto que você tem e o resultado final. Porque você pode ter um produto que você sabe que é muito bom e não, às vezes, quem ganha, não estou falando que é o melhor projeto, só que o que ganha é o melhor projeto para o júri. Então, você pode ter um produto excelente que ganharia em outras circunstâncias, só que quem vai escolher é sempre o júri. Então, você tem sempre que manter o seu ego ali na mão, para não ficar magoado, e saber que você tem um bom produto independente do resultado final do concurso. Então, é aquele trem. O Paulo Weisberg, professor, ele já participou de muitos concursos, e ele fala que o concurso é uma pitada de produto e uma pitada de sorte, porque é aquele trem, você vai fazer até uma hora você ganhar, só que você nunca vai ganhar sempre, e você nunca vai ter o melhor projeto para aquele concurso necessariamente, porque o júri também é formado por várias pessoas. Aí é isso mesmo, negócio, né? A gente dá o biscoito para vocês, entendeu? Isso que é importante. Gente, esses alunos da PUC fazem trabalho bom demais, credo. A gente vê a qualidade de todos os projetos que até agora já mostraram, e é incrível. A gente tem que valorizar nossos professores e querer participar cada vez mais também, né? Não, e é um aprendizado muito grande. Você aprende demais, que nem o pessoal do primeiro grupo falou. Você aprende demais. Como eu, por exemplo, eu era 4º período na época, e o Augusto, ele era 8º, então tinha essa diferença. E eu estava fazendo a matéria de madeira com o, por isso que eu quis participar. Então, você aprende demais com pouco tempo de concurso, porque normalmente é pouco tempo. Mesmo você tendo mais tempo, você sempre deixa ali para o final, e você fica meio, meu Deus. Só que é muito aprendizado, então vale muito a pena participar. Quase todos os concursos que eu participei, pelo menos, eu sempre gastei mais da metade do tempo nessa parte de estudo, referência, brainstorm e tal. E aí o concurso é uma maratona, só que o final é um sprint. Então você vai ali toda semana tendo algumas reuniões e tal, e no final você tem que encontrar a semana inteira, à noite, até conseguir entregar tudo. Eu acho incrível. Né? Nunca vai entregar do jeito que você quer, né? Ele nunca vai estar pronto. Aí manda pro Hugo e fala, nossa, isso aqui tá errado. Aí fala, nossa, falta 15 minutos, eu vou ter que imprimir tudo de novo. Aí você vai e muda.
Aí, se eu quiser adicionar alguma coisa também, à vontade. Mas eu acabei aqui também. Bom, posso falar agora, então posso falar depois. Como que você está preferindo fazer? Pode falar agora, Hugo. Você faz parte da equipe. Assim, eu acho que esse concurso, ele ficou... A gente ficou, assim, eu particularmente fiquei triste de a gente não ter ganhado nada. Fiquei um pouco decepcionado, assim, porque a gente chegou num nível de detalhe, era assim, ainda, né? Construir isso virar, sei lá, um DA da praça, alguma coisa do tipo, porque apesar de ser um concurso assim, de estudante, a gente chegou num nível profissional, sabe? A gente detalhou parafuso, chapa, e a gente foi animando, o negócio foi rolando, e na hora que a gente viu, falou, agora vai. Mas não foi. Mas tudo bem, assim, acho que o aprendizado, inclusive a gente como professor, a gente aprende muito, sabe? Não só vocês alunos, porque assim, em algumas situações, igual, né, foi com o Paulo, com o Diogo, troca um pouco assim, né, o professor entra como um membro da equipe, os alunos também, então está todo mundo junto. Mas mesmo quando é orientação, não tem como a gente não entrar também com parte da equipe, sabe? A gente não vai ficar só falando, faz isso, acaba que é um projeto de todo mundo. Então, assim, eu acho que estão todos de parabéns, assim, todos os concursos estão muito bons. E eu acho que, assim, não sei, mesmo dentro de um cenário de pandemia, pelo que, né, assim, a gente está vendo, a PUC está voando, sabe? A gente fica vendo, né, em comparação com outras escolas, então, assim, produção de pesquisa, produção, né, de concurso, de tudo, em geral, exposição. Então, acho que assim, a gente está num caminho certo, né? Mesmo que difícil, a gente tem que seguir nesse ritmo. Uma hora acaba, né? Bom, e também queria parabenizar o DA e o EI, eu achei muito boa essa iniciativa. Assim, acho que é muito legal essa. Eu fico feliz de ver Praça e Corel cada vez mais unidos. Gente, se vocês imaginassem, só já separado, já é muito. Se vocês imaginassem a potência que vocês são juntos, Corel e Praça, assim, vocês não iam soltar nunca mais. Porque, assim, eu não estou falando nem para nível Brasil, sabe? Eu acho que a gente consegue bater de frente com o USP, não no mau sentido, né? Assim, no sentido de estar no páreo, de ter uma produção legal. Então, assim, eu acho que é daí para cima, sabe? E começar, se vocês forem ver, assim, né? Esse foi um concurso que não foi apresentado em inglês. Então, assim, já vem outras coisas, a questão, né, de internacionalização, da gente, né, se colocar num cenário internacional também. Então, acho que é isso aí, assim, tá? Todo mundo de parabéns. Vamos seguindo essa pegada aí, que um dia a pandemia acaba e vai ser bom. Com certeza. Se a gente seguir nesse ritmo, dá para fazer essa apresentação de concurso semanal aqui pelo DA. Semestral, né, aqui pelo DA. Se alguns continuar participando desse tanto de concurso e todo mundo continuar nesse ritmo, a gente vai ter todo semestre uma apresentação. Se pegar só o Augusto, já dá para fazer, assim, uma por semana. Mas um dos maiores motivos, né, de fazer isso é para a gente incentivar cada vez mais os alunos a participarem. Porque participar de concurso é de muito aprendizado para o aluno e não é só currículo, né, igual muita gente fala. Uma coisa assim, rapidão, um parênteses assim, dessa coisa do concurso que é interessante, é justamente a gente treinar, não explicar o projeto. Porque você não tá lá. Não é isso aqui que a gente está fazendo. É você mandar um pedaço de papel para explicar todo o processo que você teve. E isso é muito desafiador, porque na PUC a gente tem o professor acompanhando, ou quando tem a banca, tem outro professor, mas você tá lá explicando. O concurso não, você manda a prancha e eles têm que entender aquilo ali, né? Você tem que conseguir passar, às vezes é uma prancha só, para um processo super complexo, para uma conceituação complexa, para um detalhamento complexo. Então, é um super desafio nessa parte também, de vender o peixe. Eu acho incrível, eu sou viciado. Quem quiser participar de concurso é só chamar. É isso. Sou fácil para fazer concurso. Agora a Corel e a Praça já estão de mão dada no DA, então vamos ver se a gente continua com isso para sempre.
Agora vamos falar do concurso de Veneza, mas antes só lembrando que dia 25, na terça-feira, vai ter a apresentação dos projetos vencedores pelo Simpa também. A inscrição está no link da bio do Instagram da PUC. E agora a gente vai ter a apresentação só de um deles, que o Augusto também participa. Oi, pessoal. Pode apresentar, Vivi. Oi, meu nome é Silvia, tudo bom? Raul, transmite a tela. Oi, gente, meu nome é Raul, sou do sexto período lá da Praia. Pode falar aí, Marcelo. Nossa, eu sou muito engraçado. Meu nome é Marcela, também estou no sétimo período. Tá achando você, sério? Tô parecendo apresentação de Alcoólicos Anônimos. Oi, eu sou a André. Eu já estou há 15 dias sem participar do concurso. É difícil. Eu estou 3 dias sem dar notas no Vai pra prancha 1, Raul. Oh, foi mal, desculpa. Dei spoiler da 2. Eu e a Silvinha já apresentamos, né? Então pode começar. Vai. Então, esse concurso, né, acho que quase todo mundo deve estar sabendo, tem uma bienal em Veneza que chama Space Time Existence, que é para jovens arquitetos, e eles convidam os melhores cursos de arquitetura do mundo para desenvolverem os mobiliários que vão fazer a exposição dos projetos. E, claro, a PUC foi convidada. E, então, as coordenações juntaram e desenvolveram um concurso interno para fazer esse mobiliário. O concurso partia do pressuposto que o mobiliário tinha que ser majoritariamente de design de fabricação digital, e ele devia abordar o contexto urbano de Belo Horizonte, o da PUC, né, da instituição, e do nosso curso. Então, de início, a gente teve que escolher o concurso em Veneza, a Bienal em Veneza, e ela acontece em dois castelos de lá, né, que são 2 casarões, e a gente tinha que escolher uma sala para fazer o desenvolvimento desse imobiliário, que tinha que ter até 10 metros quadrados. E a gente escolheu uma sala no Palácio Moura, que ela é bem central no castelo, e ela era a única sala que tinha 3 portas, então a gente teria o maior fluxo de visitantes. Aí podem continuar. Bom, em relação a isso da escolha da sala, era algo muito importante para a gente, né? Como arquitetos, a gente tem que pensar nessa questão do espaço, mas mesmo assim a gente queria que o nosso mobiliário fosse adaptável para qualquer outro, porque a gente não tinha certeza que seria essa sala que a gente escolheu. Então, a gente escolheu essa especificamente pela questão do fluxo, porque ela tem três portas, então seria estratégico, visto que uma das nossas principais intenções era envolver o usuário com movimento. A gente queria que as pessoas se movimentassem no espaço, partindo dos conceitos do Hélio Oiticica, né, que o visitante ele é um dos principais interpretadores do espaço, né, que a obra, o mobiliário, ele não é o mesmo para todo mundo, porque aí o que surgiu a questão das alturas, de ver o espaço. Então, a ideia era que ele não sobreposse a arquitetura existente, que ele fosse, tipo, paralelo a ela, né, que estivesse junto e que ele abarcasse em diversas obras, tipo banner, maquete, e ao mesmo tempo que ele fosse um aparato técnico para, por exemplo, um projetar na parede do palácio, ou no teto, ou no piso. Então, a gente queria que ele dialogasse... desculpa, a moto. A gente queria que ele dialogasse com o espaço de todas as formas, e também com o corpo. E, ao mesmo tempo, a gente buscou conceitos que instigassem as pessoas a pensarem com a gente. Pensando na Lina Bobardi, né, que sempre fala do conceito de instigar as pessoas a pensarem, a estarem juntos em críticas. Então, a ideia, assim, era estabelecer uma crítica. A Marcela vai falar sobre. Aí, partindo dessa ideia que a gente queria que o espaço, o nosso mobiliário, na verdade, ele
integrasse todo o espaço, que tivesse esse conceito que a Silvia falou do Elliott Sica, dos penetráveis, de realmente pegar esses 10 metros quadrados que a gente tinha para implantar o nosso mobiliário e ir espalhando pela sala para que o corpo da pessoa fizesse parte disso. Então, a partir desse conceito, a gente formulou vários brainstorm, principalmente como que a PUC se relaciona com a cidade, como que a gente pode ver essa relação e como que a gente pode apresentar a PUC em uma Bienal tão importante. Em um contexto internacional, como a gente pode mostrar a nossa relevância dentro, enfim, das implicações da cidade e como a PUC está dentro disso e se importa com isso. Então, o que a gente está vendo no nosso mobiliário, a gente sempre pensou no mobiliário modular, no mobiliário flexível e que pudesse abarcar vários tipos de modos de apresentação. Então, que pudesse ter maquete, que pudesse ter banner, que pudesse ter projetor. Então, isso desde o início foi uma premissa nossa, que a gente chegou nesse resultado, que uma das principais questões é o contraste. Então, a gente quis contrastar a base, que a gente se inspirou na Serra do Curral. Então, uma base orgânica, uma base fluida, que é uma força da cidade, que a cidade tem uma memória afetiva com a Serra do Curral, uma memória de imaginabilidade com a Serra do Curral. E a gente pensou também como que o traçado urbano, que BH como uma cidade planejada, com um traçado ortogonal, como se fosse um tabuleiro de xadrez, como que isso se implanta na cidade. Então, a gente fez esse diagraminha para mostrar esse contraste entre a organicidade da serra e a rigidez do traçado. Então, a rigidez da ortogonalidade em contraposição com a serra. E uma coisa muito importante que, ao longo do processo que a gente foi desenvolvendo, a gente foi modelando junto, mostrando, e aí alguém falou, nossa, parece um estribo de concreto. Então, também tem essa questão de como que a cidade se impõe dentro do território, e como que isso pode ser visto de uma outra forma e ressignificado dentro do nosso conceito. Então, a gente pensou em fazer realmente estribos mesmo de concreto, fincando nessa base que seria a Serra do Curral. Então, é basicamente isso. O Raul vai explicar mais ou menos como que a gente quis que essa ideia se tornasse real. E se alguém quiser completar alguma coisa sobre o conceito. Só uma coisa dessa questão da materialidade, né, sobre a questão do estribo, das ferragens, é justamente, né, para repensar o que a gente está construindo na cidade, sobre a madeira, né, que a gente pensou em madeira para colocar na Serra do Curral. Então, o contraste da textura do material mesmo, quanto que um impacta no outro mesmo. Foi realmente uma crítica que a gente quis fazer sobre a agressividade dos métodos construtivos e como a gente está agredindo esse terreno, essa nossa natureza. Mas, enfim, por trás de tudo disso que a Marcela contou, tem a nossa equipe, que é formada por mim, pela Silvia, pelo Augusto e pela Marcela. Todos nós, a gente sempre teve ali na faculdade 100%, Augusto, monitoria e pesquisa, Silvia, pesquisa e monitoria, e estagiária do escritório de integração, a Marcela com a pesquisa sobre refugiados, eu também já estou com 2 anos de pesquisa, e a gente sempre valorizou muito o escopo, a gente sempre andou muito junto com esse escopo, os princípios do departamento de arquitetura, sabe? A relação nossa com nossos professores sempre foi muito boa e a gente sempre levou isso muito a sério. E eu acho que essa equipe, tendo essa peculiaridade de todos nós sermos muito ligados com a arquitetura, a gente teve essa certa, não foi facilidade, mas essa reflexão de aproximar a universidade com a cidade. Depois de muito brainstorm, eu acho que, tipo assim, nosso processo de criação foi muito extenso. Foi mais de mês, tipo assim. Foi processo de representação, essa caça que a gente está vendo agora foi, tipo assim, 1 semana. A gente ficou muito tempo discutindo, muita reflexão. A gente aprendeu demais com isso e a gente viu, a gente se sentiu feliz como é que a gente representou a faculdade nessa proposta, com essa reflexão que a gente trouxe sobre a cidade.
além da reflexão também, tem a questão da fabricação digital. O Augusto e a Silvia já foram monitores lá do Lefad, a gente sempre, eu e Marcelo também, a gente sempre gosta muito de trabalhar com os equipamentos de lá e tal. E a gente literalmente trouxe isso para dentro da nossa proposta, a gente fez questão de representar no banner de maneira fiel ao Lefad, o Laboratório de Fabricação Digital nosso lá da Praça da Liberdade, que também tem no Corel, né? Mas essa aqui é uma representação, no caso, da Praça da Liberdade. A gente até incluiu o Thiago aqui, né? Um Thiago fictício, que é o nosso técnico lá, e a Juliana, nossa técnica lá do Lefad. A gente quis trazer isso. E de um meio também, tipo, a gente conhecia nosso júri também, sabia que eles iam pegar essa referência. E sobre a fabricação digital, a gente quis elevar ela e utilizar em todos os níveis. Por isso a gente utilizou a fresadora para fazer a base, as impressoras 3D para fazer os conectores com nossas estantezinhas e tal, com o restante do mobiliário, e a cortadora a laser para fazer nossas plaquinhas de sinalização. Que essa plaquinha representa a conexão da PUC com nossa cidade, que a gente basicamente fez uma alusão às placas de Belo Horizonte, de rua mesmo, e fizemos mais ou menos no formato dela e sugerimos essa... Eu acho que de baixo aí. Aqui dá para ver melhor. Aqui dá para ver melhor aqui Aí a gente quis trazer essa questão dos rios, da natureza, para o projeto também, fazendo alusão àquele projeto daquela artista plástica Isabela Prado, que a gente vê na Suza Cidade agora, todo lugar que tem um rio, embaixo da placa tem a placa branca com o nome do rio. Aí no caso aqui a gente colocou, por exemplo, Rios Invisíveis, o projeto. O Córrego do Leitão e tal, a gente quis trazer essa relação dos rios também para o mobiliário. Aí aqui, como a Silvia falou, né, o desafio de criar, de não explicar, né, para o júri, aí esse guia de montagem aqui que a gente fez de uma maneira mais colagem, né, como é que fala isso, pós-digital, assim, um detalhamento mais amigável, assim, que a gente fez para facilitar essa compreensão, de maneira até lúdica, com os bonequinhos e tal, mostrando como é que seria feita essa montagem mesmo no local. Aí depois, quem quiser pegar o PDF e tal, dar um zoom, dá para entender mais o processo. Aqui a gente consegue ver o encaixe dos estribos, o empilhamento das camadas da serra. E tudo isso a gente tinha que transportar, né, para a Itália. Aí a gente fez uma sugestão aqui de como é que seriam as caixas e tal, com tudo embalado, porque a gente prezou ser construído, né? Porque o objetivo do final do concurso era ter isso concretizado. Mas a gente também, no texto aqui, a gente sugeriu, fabricação digital. Justamente o mais legal da fabricação digital é a gente poder desenhar aqui, projetar aqui, e eles mesmos construírem lá. Tipo assim, eles podem muito bem, num laboratório de fabricação digital, ir lá, imprimirem tudo e montar. A gente não precisa necessariamente enviar para lá. Bom, essa foi só essa sugestão que a gente deu também, porque o transporte é uma logística e tal, mas é isso aí. Enfim, acho que eu falei já o geral, se alguém quiser complementar, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Vai ali no primeiro, rapidinho, só para reforçar, como equipe, a gente reforçou muito a ideia de pluralidade de significados, né? Então, o nosso grid, a nossa trama, ela pode ser interpretada de várias maneiras, como uma crítica, como o encontro de caminhos que a PUC proporciona, como que é a agressão feita pela construção atual em Belo Horizonte, como que o contraste dos materiais. Então, é sempre muito plural, é muito subjetivo como vai ser a sua interpretação. O skyline da cidade, dependendo da altura que você escolher para os vergalhões, então é muito aberto a interpretação. Pois é, isso aí. Uma coisa também interessante que a gente queria em relação ao layout, isso de juntar as pessoas, tudo foi meio que essa tradução do que a PUC tem pra gente.
isso de conectar pessoas de lugares diferentes, né? Que a faculdade tem muito, que é muito legal. Cada um traz a sua cultura, seus pensamentos, e a ideia era chamar as pessoas para juntarem nos espaços, criar microambientes para que elas discutissem juntas mesmo, igual a gente faz na faculdade. A gente está desde o primeiro período criticando, conversando, com contato com a sociedade. Igual tem o André com a questão da arquitetura na periferia, a Margarete. Não, a gente não está desconectado disso, da cidade. Então, o que estaria tão conectado com a PUC do que a cidade, né? Do que o nosso contexto urbano, tanto físico quanto de crítica, de conexão, de embasamento, de base de projeto. E isso é muito bom. Então, foi gostoso mesmo fazer os brainstorms, tipo, da PUC. O que a PUC tem, o que a fabricação digital tem, o que a cidade tem que a gente pode representar. Então, deu muita pauta. Chegava momentos que a gente estava meio confuso, assim, do conceito, de tanto que a gente queria falar de tudo. Que é muito rico, né, esse contexto que a gente tem. Acho que é isso, né? É só mais E acabou... Pode falar, Gugu. Não. Já falei, já. Aí acabou que, a partir de tanto brainstorm que a gente fez, a gente ficou, sei lá, um mês e meio, fazendo só brainstorm, só ideia, e acabou que a gente se identificou com essa última proposta. Parece que ela meio que juntou todas as coisas que a gente pensou, e que ela foi surgindo de uma forma muito orgânica também, de uma forma muito coletiva. A gente foi fazendo vários encontros durante a semana, e a gente levava material para mostrar, uma orientação, né? Levava material para mostrar, só que essa ideia ela surgiu de uma forma totalmente coletiva. E isso que foi uma das coisas mais interessantes também, que uniu todos os conceitos que a gente tinha pensado. O que eu ia falar fora do concurso em si, como equipe da prática, é só como que a gente mesmo, a gente fez um brainstorm, o brainstorm foi sensacional, a gente casou a ideia muito bem, no final a gente já estava super pilhado, mas aí o concurso tem hora que você alinha mais com a equipe, tem hora que você desalinha, e aí a gente tem que realmente encontrar os caminhos de novo, porque aí cada um começa a ter uma interpretação diferente do resultado final que a gente quer chegar, então um propõe um totem, outro propõe um mobiliário que divide ambientes, outro propõe um cômodo, aí até a gente chegar na linguagem igual, e aí você anima um pouco mais com o projeto. E esse foi nas férias, foi dezembro e janeiro. E aí fora, né, pandemia, todo mundo cheio de problema, etc. E aí é bom também, eu pelo menos, o concurso me anima muito. Então, tipo assim, é um bom escape também para alguns problemas do cotidiano. E aí quando você continua, você pega, tem muita gente que desanima e larga concurso, é muito comum largar concurso. Isso é a pior coisa que tem para mim, porque quando eu entro no concurso, eu sinto que eu quero entregar um produto final para mim, não necessariamente para a instituição que está emitindo esse concurso. E chegar no final, e aí você pode estar desanimado, mas aí você continua empenhando até chegar numa ideia que a equipe inteira casa e você fala, esse projeto é a nossa cara. E a entregar vale a pena demais. Eu acho incrível. Perfeito, gente. Parabéns. Ficou incrível. Olha, a gente tem algumas pessoas querendo perguntar algumas coisas. O Aldrin mandou uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo quer saber. Como é que dá para conciliar o tempo com concurso e faculdade de fazer tudo? Eu realmente não vou saber te responder isso. Gente, tem gente que faz 2 faculdades, tá? Só para deixar assim, parênteses. Que eu, assim, fico impressionada. Tem gente que faz 2 faculdades e faz tudo muito bem. Então, assim, o concurso nem serve tanto de parâmetro. Mas muitos desses concursos mesmo, tipo, esse último foi nas férias, né? A gente aproveita o período das férias. Acho que a Lu Domingos está até aqui. A gente participou, eu e o Raul já participou. O Raul, não sei. Participamos com o Augusto, quer dizer. Participamos com a Luísa em outro nas férias também, então eu sempre sugiro assim, aproveitar o período das férias para fazer. Eu e o Augusto, a gente já pegamos uma última semana de aula, foi uma experiência muito louca, então assim, não teve encontros tão assíduos, mas deu para fazer também. Acho que é isso, aproveita os tempos de férias, nas férias é ótimo para fazer, porque aí você não fica tão parado. Também dá, você tem que administrar, né? Mantendo a saúde mental vale a pena demais. Só que é que a reunião vai se adaptar ao horário de todo mundo. Então, um tem aula de manhã, outro tem aula à tarde, ou então faz estágio, e aí
terça-feira só depois de 7 horas da noite, aí encontra só à noite, aí precisa usar o final de semana. Por isso que é bom realmente gostar de concurso, gostar da adrenalina de entregar um produto final. Porque Eu é posso. muito... É exatamente isso que o Augusto falou. Tipo assim, óbvio que o Augusto aqui, todo mundo já percebeu, né? Que ele é o que mais faz concurso de todos nós. E ele é meio de virar à noite. Eu também sou o mesmo estilo. Mas, tipo assim, eu, por exemplo, tô fazendo um concurso agora. E tá nessa vibe de, tipo, entrega de trabalho. Infelizmente, quando você vai conciliar concurso, tem gente que estagia, tem gente que faz outra faculdade, que nem a Silvinha falou. E aula, realmente, você tem que abdicar de algum outros tempos seu, entendeu? Tipo assim, final de semana, você leva, você madruga, às vezes, é normal. Mas é pra quem gosta, exatamente isso. É pra quem gosta. Eu mesma agora eu tô cheia de entrega de final de período agora, cheia de projeto pra entregar e tô com concurso. Então, assim, tô madrugando, mas é isso aí. Mas a partir do momento que você gosta, se torna prazeroso, entendeu? Não é aquele tipo, tô fazendo um projeto maçante aqui e tá sendo super chato de eu fazer e tô me obrigando a fazer, entendeu? Não, você gosta de fazer e aí você quer fazer o negócio mesmo que você esteja morrendo ali um pouquinho, você gosta, é um negócio que você tem prazer. Então, mas esse negócio das férias, realmente, fazer concurso em férias é muito bom. E tem muito concurso que é em férias, porque tipo, internacional principalmente, porque é diferente, né, a deles pra nós. Então, tipo assim, tem uns que batem, aí rola de fazer em férias e tal. É bem legal. Então, vale a pena ficar sempre acompanhando, gente, as datas. Sempre acompanhe as datas, porque aí vocês veem o time certinho de participar. Gente, vamos agora para umas perguntas que a gente definiu previamente, porque senão essa Eu roda acho de que o Vitor conversa... queria responder essa antes. Vitor, pode Eu falar. ia, mas não. Eu ia só comentar assim que nessa questão da organização do tempo, também conseguir elencar assim o que você realmente precisa entregar para o concurso. Porque às vezes a gente tem um processo de projeto que é linear da gente desenvolver tudo que a gente precisa. Só que às vezes você não precisa, cara, sei lá, tipo, gastar muita onda num 3D, porque não precisa para esse concurso. Então, é realmente elencar a prioridade, pegar essa prioridade e desembolar isso aí, pronto, saca? Até porque a gente tem que viver nossa vida ainda, tem que entregar as coisas da faculdade, né? Então, é meio que isso, assim, é realmente pegar o que você precisa e fazer da forma mais, assim, prática para você ter uma administração do seu tempo mesmo. É isso. Se virem. Enfim. Agora vamos para algumas perguntas que a gente definiu e depois a gente vai abrir para a lista de quem quer perguntar no chat. Primeiro, uma dúvida que muitas pessoas que nunca participaram de concurso é saber como você se informou sobre o concurso que você participou. Aonde você achou isso? Pode falar, Vitor. Cada um vai respondendo por ordem? Pelo Augusto. Ele sempre chama. Não, o Vitor levantou a mão. Deixa o Vitor falar aí primeiro. Então, o nosso, sim, tem um Instagram que é só de competições humanitárias, né? Então, a gente pode até depois mandar o link certinho e tudo mais. Ele chama Architecture Competitions, o Insta deles mesmo. E aí lá são todas as competições relacionadas a esse tema. Então, já é construção de escola, casas, centro médico, tudo mais. E tem um outro também que é o Rethinking e Rethink Competition, só que o Rethink é umas paradas mais de conceito mesmo, assim. Tipo, a entrega dos produtos deles são mais de boa e tudo mais. Então, esses dois, assim, dá pra você já pegar bastante concurso, que acontece praticamente a cada 2, 3 meses. Coloca aí no chat pra gente o @ desses Instagrams, Vitor. Que aí o pessoal já entra. Augusto, pode falar. Exatamente o que o Vitor falando, tem muito Instagram de concurso, esse é um jeito muito bom. Tem muitos professores que gostam muito de concurso, então ficar atento que eles postam muito também, convidam e tal. Quem demonstrar interesse, acho que tem tendência de chamarem, porque é um bem interessante para eles também. O IBRA tem muita... Esse Architecture Competition é uma faculdade de Bolonha muito boa, que eles fazem eles dão cursos também, então é muito interessante. O do Ibrahim Amata, a gente já conhecia, eu conheci por causa do Hugo, e
o do Piscina Mirables por causa do Diogo. Então, o meu conselho é, se você tem interesse em fazer concurso, começa a fazer, demonstra que você tem interesse e, tipo, começa a saber quem gosta de fazer, fica em contato com essa galera que, tipo, vai rolar essa troca de informação. Uhum. Falar com o professor também, né? Geralmente os professores sabem de muita coisa que não vai chegar pra gente. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Manda também todos os perfis que você sabe de concurso, pode mandar aí no chat. Depois a gente pode até compartilhar lá no Instagram do DEAS, vai ser legal. Então, a próxima pergunta é: como que funciona o desenvolvimento das propostas? Eu acho que isso tem muito a ver com a pergunta que o Andrei fez aqui no chat, que é como é que você consegue administrar esse tempo, né? Pode falar, Augusto. Depois ele fala. Então tá. Alguém quer falar alguma coisa? É que eu acho que entender mesmo o que você... Igual o menino falou aí, antes, esqueci o nome dele. Entender o que você tem que entregar mesmo. Se for não, se for não, né? Acho que definir, por exemplo, o tempo... Se entender, primeiramente, né? O quanto tempo que você gasta para fazer as coisas. Tipo, eu curto a parte de conceito, por exemplo. Então, talvez não seja uma coisa que você precisa destinar tanto tempo para fazer, por exemplo. Mas entender o nível de detalhe que você tem que chegar. Imagino que o pessoal do primeiro grupo que apresentou foi um nível de detalhe muito grande. Então, entender qual que é o tipo de representação que você precisa para passar a ideia, tipo uma conexão da madeira. O que eu preciso produzir para apresentar aquilo? Então, entender isso, saber o prazo que você tem mesmo, para você conseguir tipo, planejar mesmo antes. Eu acho que eu vou tentar gastar tanto tempo e lógico, atualizando esse esquema. No concurso da Bienal de Veneza mesmo, acho que o Augusto até falou que a gente gastou muito tempo na concepção, que pra gente era uma coisa muito importante. Tanto que a gente colocou, era o quê? 2 imagens. Então, a parte de representação, ela foi mais assertiva, porque eu acho que a parte conceitual estava muito consolidada. Então, acho que entender mesmo, se entender quanto tempo que você gasta, quantas pessoas que tem no grupo, para distribuir a mão de obra, tipo, quem é bom em quem vai fazer o quê? Desde o início, nesse concurso mesmo, o Augusto lá, eu gosto de render, eu vou fazer o render. Eu falei, eu gosto de fazer as partes de diagrama de colagem, posso fazer. Acho que colocar mesmo todas as habilidades em prática, tipo, desenho, representação, e usar de todos os artifícios. Na piscina Mirables mesmo, a gente viu que não ia ter como modelar tudo. Então, a gente falou, a gente sabe Photoshop, vamos fazer colagem, vamos adaptar o tipo de representação para o tempo que a gente tem. Tem que, acho que, visualizando mesmo, qual é o tempo que eu tenho, qual que é o tipo de ferramenta que eu posso usar. E adequando essas coisas mesmo. Perfeito. Eu acho que... Pode falar. Pode falar. Eu acho que uma coisa muito importante é insistência, assim, como vocês falaram que desistir é a última opção. Quando você insiste, você vai chegar em algum resultado, sabe? O Fernando sempre fala isso, que é 90% transpiração e 10% inspiração. Então, sempre é normal a gente se perder no processo, a gente sempre vai se perder no processo, porque várias ideias surgem, você não sabe por onde ir, mas insiste que eu acho que a ideia vai vir, que a inspiração vai vir. Então, acho que a dica que eu daria é a insistência mesmo, que a coisa vem. Perfeito, pode falar, Augusto. No lado mais objetivo do desenvolvimento, eu gosto, sempre que eu começo um concurso, eu crio uma pasta no Drive, eu já separo eu já pego o edital, já printo, já faço download do edital, divido as informações importantes para o grupo, porque tem muita informação de edital que não precisa. O júri, porque às vezes vale até a pena estudar um pouco do júri, quem é o júri, qual o estilo que o júri gosta, o que eles vão gostar de ver. Porque que adianta você fazer um render super realista se o júri gosta de uma representação pós-digital? Não tem por que você fazer isso. Então, você tem que dedicar um tempo para esse estudo do júri também. Datas importantes, arquivos de desenvolvimento, definir um cronograma, mesmo que básico, você não precisa ficar 100% nele, mas definir aqui, esse primeiro mês vai ser de brainstorm, conceituação, Scamper, etc. O resto vai ser para desenvolvimento, e aí flui melhor quando a equipe inteira tem um cronograma base e todo mundo trabalha em cima dele.
É isso. É isso. Gestão de tempo. Já Eu sou vamos. péssimo. Mas eu tenho. Mas tá conseguindo, tá conseguindo. A nossa próxima pergunta é quem pode se inscrever, né? Pelo que a gente já falou, cada concurso é de uma forma. Igual tem concurso que é para arquiteto formado, tem concurso que precisa só de um arquiteto formado. Isso tudo está no edital, isso tudo você acha no edital do concurso. Exatamente. Tem uns que você lê e fala, esse aqui não dá para participar. Ou eu preciso de um arquiteto formado. Teve um que eu e a Silvia participamos, que foi o concurso ISLA, que foi para desenvolver um novo tipo de ilha de cozinha no cenário pós-pandêmico. E aí a condição era, tinha que ter um arquiteto formado com menos de 40 anos. Aí você fica, putz, pode ter qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento, mas tem que ter um arquiteto jovem, digamos, no quesito deles. E aí você tem que correr atrás de um arquiteto top que tenha menos de 40 anos. E aí, então varia muito. Tem uns que são só para alunos, tem outros que são só para formados. Boto fé. Vai, André. Ah, me chama. E tem essa questão da orientação também, né? Porque tem uns concursos que tem orientador, né, oficialmente, e tem uns concursos que não, no escopo não tem essa questão da orientação. Não sei, aí que faz muita diferença. Orientação. Eu e a Silvia, a gente fez um concurso sem orientador, porque a gente não sabia que podia chamar orientador. Foi tipo E assim, até para a CG, a questão do orientador Batalha conta CG, mais horas, tá? Sem orientador conta menos horas, com a CG conta o dobro de horas. Eu e o Raul, depois do concurso, não acredito que a gente podia ter pedido ajuda para alguém. E esse concurso, tipo assim, não ficou tão bom, mas foi legal a proposta, foi legal. Isso aí. Então os orientadores, vocês convidam quem você quiser. É isso, quem você acha mais pertinente para participar do concurso. Tipo, por aí a filha já fez uma chamem pergunta. É igual os meninos lá do primeiro Casa concurso Mínima, André. da África, eles foram certeiros na orientação, né? Ali a questão da madeira com o Hugo e a questão da arquitetura social ali do Projeto 3 com o André, ficou sensacional o projeto. Sim. Qualquer treta muito louca, assim, distópica, Paulo e Diogo. Tipo, igual, por exemplo, da piscina Mirables, né? Tinha essa coisa da ideia mirabólica. O Paulo, ele ficava desenhando freneticamente no negócio. A questão do patrimônio, né? O Diogo da aula de patrimônio. Então, acho que está sempre muito relacionado, assim, né? E é incrível ver também. A fabricação digital. O Paulo e o digital. Diogo, eles começavam a viajar, fazendo brainstorm deles, e eu e a Silvinha olhando, assim, tipo, que doideira, muito bom. E aí desenvolver. Uma lição: mantenha um ótimo relacionamento com seus professores. Enfim, agora vamos passar para a lista de quem quer fazer a pergunta. Primeiro é o André, que eu acho que se ele não falar nada, ele vai ter um treco ali. Seu microfone está desligado, André. Eu sei, tá na hora de eu falar, eu pergunto. Bom dia, gente, tudo bom? Bem-vindos. O evento foi maravilhoso, eu adorei as apresentações, lindas, todas elas, todos os concursos muito bem montados. Eu acho que é isso que a gente está querendo quando a gente vai discutir as coisas do curso, né? Como os outros professores, a gente quer ter uma cultura da PUC, né? Dos dois cursos, produzindo arquitetura com identidade própria, né? A gente é brasileiro, a gente está num contexto que precisa de ter um tipo de arquitetura que responde às nossas particularidades. Então, vocês estão fazendo arquitetura brasileira em concursos internacionais, nacionais ou internos. Então, eu acho que é sempre ter um senso de identidade. Eu acho que era legal. E eu queria falar um pouco disso, assim. São algumas perguntas que eu vejo, né? A primeira coisa é essa questão da estética dos concursos e a estética da construção que os concursos geram. Quando é um concurso internacional, né, ele vai ter propostas provindas de várias culturas, várias dificuldades e tal, né? E é muito difícil, assim, se você pegar ganhadores de concursos europeus, ter concursos de ganhadores vindos
da parte sul do mundo, né? De países em desenvolvimento. Mas é importante a gente sempre ter a nossa identidade e usar isso. Então, eu queria ver se vocês tiveram esse tipo de discussão na hora de fazer esse concurso. Porque o que vocês estão fazendo é buscar fazer arquitetura brasileira na Itália, né, na África, em qualquer lugar. Então, eu queria ver isso. Sobre os constantes madrugadas viradas, eu gosto de rir disso, porque, assim, eu fui estudante, eu fiz muito concurso, e, sim, madrugadas viradas, mas é algo que eu nunca quis ter. Eu acho que, assim, eu queria ver também como, uma coisa que eu acho que o Augusto falou muito bem na fala dele, né? Bom ver que ele está amadurecendo. Eu acho que a última vez que eu orientei o Augusto estava no terceiro período, era outra coisa. Mas como que vocês enxergam, né, que o produto final, além de ser inspiração, discussão, senso estético, pesquisa e tal, também é uma questão da gestão do tempo. Quando a gente consegue, a impressão que eu tenho é, quando eu comecei a gerir melhor meu tempo, saber que eu podia trabalhar e tal, naqueles momentos, eu comecei a dimensionar um pouco melhor, na minha prática, a apresentação. Então, eu entendi que apresentação e projeto é a mesma coisa, isso tem que vir sendo montado junto, né? Não é uma coisa que você para, agora eu vou fazer o banner, né? Não. Você tem que vir fazendo o banner, usar a apresentação como registro do seu processo, dos brainstorm. Eu acho ótimo esse nome, mas assim, podia substituir, né? A troca de ideia, o encontro de amigos, né? Vamos brasileirar a coisa aí. Quando vocês forem falar, eu acho que é uma coisa legal de fazer. Cafezinho, o que for, do nosso jeito é sempre melhor, né? Eu senti um pouco isso, e eu achei muito bom, né? Queria deixar esse recado para vocês. Atualmente eu estou coordenando o escritório de integração do Corel, e eu queria mostrar para vocês, assim, com a fala de vocês, algumas coisas que eu identifiquei, né? Concurso é autonomia. Vocês estão fazendo concurso para explorar uma experiência de projeto que vocês querem, né? Como uma ideia boa para administrar esse tempo, assim, eu me proponho a fazer isso. Talvez trocar ideia com os professores de projeto, porque para um professor de projeto é muito mais legal orientar um concurso que orientar somente a disciplina. Se a disciplina gera alguma coisa para fora, né, para ser publicado por vocês e tal, isso é bom para nós também. Então, assim, toda vez que vocês entrarem numa aula, o tema da aula é um projeto, equipamento metropolitano, projeto de habitação coletiva. Esses temas, todos eles têm concurso rolando. Se vocês querem fazer um concurso e é sobre o tema do projeto, você só tem que seguir o cronograma do professor lá e tal. E você pode fazer um projeto com os dados que o concurso fornece, né? Então, você pode... nas minhas aulas, eu chego com um tema pré-determinado pelo planejamento de aula. Mas se o estudante entregar tudo nas datas que precisam ser entregues, fazer as coisas, mescla a feitura do concurso com a disciplina, para ter uma coisa que é produzida para ser publicada no formato que era determinado. O que eu quero ver como professor é vocês fazendo projeto dessa forma. Então, eu acho que isso é bem possível, integrar a necessidade de fazer concursos vai ser bom demais para nós, porque orientar quem está trabalhando livremente, autonomamente, é muito mais divertido do que alguém que está trabalhando por obrigação, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria deixar aí de recado para vocês. O escritório de integração, uma vez voltado presencial, ele vai estar constantemente aberto para qualquer equipe que queira trabalhar e fazer uma proposta de concurso, possa utilizar a infraestrutura que estará disponível para vocês fazerem e produzirem qualquer coisa que vocês quiserem, né? Sinto falta muito das atividades dos alunos ali nas propostas e autonomia dos alunos, né? Então, assim, quanto mais trabalho de aluno tiver, melhor, e o escritório de integração vai estar de portas abertas para isso. Valeu, pessoal! É isso a pergunta. Pode me responder? Nem lembro mais. Eu posso falar sobre essa primeira, que era do material, né? Tipo, de Veneza, que era algo a ser construído mesmo e tal, eu acho que
a decisão do material foi surgindo mesmo, né? Tudo você viu que foi surgindo ali de acordo com as nossas discussões, as ideias, mas o material que a gente escolheu principal era a madeira e o vergalhão, né? Que são dois materiais que são meio que conhecidos, muito conhecidos, né? E a gente buscou na própria textura, na própria natureza do material mesmo, o significado. Acho que o significado que a gente queria, na verdade, foi traduzido pelo material que a gente usou, né? Que era a suavidade da madeira, a naturalidade, a ligação com a Serra do Curral, né? Com o elemento natural, versus o vergalhão, algo antrópico que a gente está produzindo, que a gente está processando, que é algo que está sendo usado para construir, que é o que está, né, se impondo sobre essa natureza. Então, fisicamente, conceitualmente e da composição da coisa estavam relacionados com a intenção, assim, do que fazer com que a pessoa se sentir na hora que ela está vendo o contato desses dois materiais. Acho que foi isso, assim. Complementando assim sobre essa questão dos materiais, sobre, né, a gente botar na balança mesmo sobre essa produção que é da arquitetura brasileira, né, para um outro local, assim, de certa forma. Eu acho que é uma questão de balança e uma questão de escolhas que a gente tem que fazer mesmo. Porque, pensando assim, por exemplo, no contexto do nosso concurso, né, era um projeto para uma família africana, só que não é a família, ela tomava algumas decisões no concurso, mas ainda assim não era ela que tinha todo o poder de decisão sobre o concurso. Então, assim, né, aí você pensa, poxa, então eu vou olhar o que esses jurados produzem, o que eles gostam, né, assim como o Augusto falou aí sobre essa análise, que é realmente muito importante, e aí você vai traçando, assim, uma linha, né. Então, assim, olha, a gente podia realmente, né, levar tudo para uma consideração só das expectativas da família ou as nossas expectativas, né, visuais mesmo, mas pensando numa análise competitiva mesmo, acho que a gente tem que saber dosar esses dois lados, assim, né, do que tecnicamente a, a banca está analisando, né, e o que eles realmente gostam, e também o que a gente, né, para a gente também não se perder e prostituir nosso trabalho, né, assim, pelo que o mundo precisa, né? Então, eu acho que realmente é uma questão de escolhas que a gente vai fazendo e que eu acho que aí chega num ponto que você consegue já ter essa linha tênue, assim, de ir para um caminho ou outro com mais tranquilidade e sem também ficar pirando demais, sabe? Eu queria falar também, porque eu participei de outro concurso também, ele era norte-americano, não era europeu, mas era norte-americano, e ele era bem mais amplo, tipo, muito mais amplo. A gente não tinha nem estudante, nem profissional, era todo mundo junto, então era um concurso de ideia mesmo. Eu e a Laura Mafia, a gente fez com o Fernando, e a gente, eu acho que querendo ou não, a gente, pelo menos da PUC, a gente carrega essa identidade, sabe, André? Tipo assim, essa identidade de querer levar o que a gente traz para os nossos projetos desde sempre, para isso também, entendeu? Isso que o Vitor falou de, não, vamos ponderar aqui até que ponto a gente leva e até que ponto a gente não leva. Mas querendo ou não, acho que todo mundo meio que quer carregar isso. A gente até no nosso próprio, na nossa própria, ali na nossa explosão de ideias ali, trocando a palavra, a gente leva isso sem nem ver, sabe? A gente só fala e aquilo ali tem um caráter muito importante pra gente, tem um peso, um significado muito grande pra gente. E eu acho isso bacana, porque a gente consegue levar essa identidade para questões que não são nossas, que não são coisas daqui, mas são ideias de lá, de outros lugares, mas que a gente consegue colocar junto, entendeu? E fazer ficar muito bom. Fica muito bom, faz muito sentido, fica harmônico, sabe? E isso não só, tipo, na questão de, vamos escolher tal material, vamos escolher, mas também em questão de representação, vamos representar de tal forma, vamos fazer um diagrama de tal jeito, ou escrever uma certa palavra que faça ter aquela ideia, entendeu? Acho que a gente leva isso muito, tanto nos textos, quanto na diagramação, quanto no material, e quanto na ideia do projeto em geral. É isso. Sobre... Deixa eu
também sobre essa brasilidade do projeto no concurso do Piscina Mirábiles, por exemplo, que eu acho que também muitas vezes serve como meio de informação também, porque nem todo mundo que está na Europa desgosta da nossa arquitetura, às vezes só é falta de acesso mesmo. Então, a gente às vezes introduzia azulejo da Adriana Varejão e falava assim, legal, eu não conhecia esse artista e tal, e aí é um jeito de informar também, eu acho bem interessante. A gente pode ensinar, e mesmo não ganhando, vai estar ali presente, então a gente ensina também, mesmo sendo só um participante. E sobre essa parte da gestão do tempo, no Ibramen, por exemplo, a gente já, durante todo o processo, a gente já sabia quais imagens que a gente queria fazer, como que a gente ia montar, a comunicação dos banners, então a gente sabia que a gente ia ter uma vista frontal, uma vista ali meio axonométrica da estrutura, e aí a gente focou mais em detalhar essa parte, assim, como era uma estrutura em madeira que a gente estava desenvolvendo muito bem feito, era realmente para mostrar que era viável a construção, acho que levar ao máximo um realismo, chamando a atenção dos detalhes que a gente conseguisse. Então a gente focou muito nessa parte. O outro lado que não ia aparecer, às vezes nem modela, deixa para lá, só o que te importa, porque o tempo é escasso. É isso aí. Perfeito, gente. Obrigado. É isso aí. Minhas perguntas estão todas respondidas. Eu agradeço. Só para lembrar para vocês também que, assim, você está aí, Augusto, de intercâmbio? Vai falar na fala de intercâmbio também? Estudante europeu tem mais tempo que o brasileiro, né? Eu vou falar. Estudante você fala de quê? De tempo. Tipo, ninguém trabalha e estuda aí, não. Quando eu fiz intercâmbio aí... Tem semestre para estágio, semestre para tudo. Então, assim, deixar esse recado aí para os queridos estudantes aí da PUC. Gente, por que os estudantes europeus ganham muito concurso? Eles têm muito tempo. Vocês trabalham e estudam, e eu sei que o tempo de vocês é muito grande e tal. Então, assim, como é que a gente resiste? Planejamento. Uma pessoa que não tem planejamento não resiste muito rápido. Isso fica legal e fica um conhecimento bom para vocês. Eu vou sair aqui, porque eu tenho que almoçar, fazer minhas coisas de casa, mas é um prazer participar. Um abraço para vocês. Foi ótimo. Valeu, André. Semana que vem tem mais. Tem mais. Então, gente, as próximas perguntas seriam da Brenda e da Júlia, mas elas informaram aqui no site que as dúvidas delas já foram todas respondidas. Então, me resta agradecer a participação de todo mundo, de vocês que participaram desse concurso, falar para continuar com isso, que vocês estão fazendo projetos incríveis. Todos os inscritos também, todo mundo que mandou um parabéns e tudo aqui no chat foi ótimo. Não esqueçam de se inscrever para as próximas rodas de conversa. Nos próximos 3 sábados, 10h30 da manhã, a gente se encontra aqui. Foi tudo de bom. Obrigada a todo mundo por ter participado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram do DA, que a gente está o tempo inteiro para responder. Sugestão, crítica, fiquem à vontade. Muito legal, obrigada por organizar esses eventos. É muito bom aproximar todo mundo. Acho que a gente precisa mesmo de ter mais roda de conversa, ver a cara do pessoal. Ninguém apareceu muito assim com as câmeras. Mas isso é muito bom. Acho que para os próximos sábados também é ótimo poder conversar e compartilhar as experiências. Isso aí, bom demais. Obrigada, gente. Valeu. Bom final de semana para vocês. Obrigada. Bom descanso. Obrigada, gente. Bom trabalho, né? Para cada um é uma coisa. Tchau. Até mais.